E aí, galera, tudo massa? Seja você do bom dia ao boa noite. O nosso desejo é que você esteja bem. Estamos aqui com a Rafael, com Luciana, com Hervely, com João, com Caixa, para a gente falar sobre projeção ortogonal. Projetar é você desenhar algo real, algum objeto, a gente chama de tridimensional, que é um objeto tridimensional. É um objeto que tem 3 dimensões. Por exemplo, um celular tem 3 dimensões. Nosso corpo tem 3 dimensões. Qualquer coisa que nós pegamos tem 3 dimensões. Mas como que eu vou fazer esse desenho, colocar essa imagem no papel? Então, fazer esse desenho, observar essa projeção. Uma das habilidades exigidas na matemática não é que você precise desenhar necessariamente, a não ser que você queira fazer um curso de engenharia, um curso de arquitetura. Aí você precisa fazer os desenhos para projetar casas. Né? Então, se você quiser seguir essa carreira, é necessário que você comece a fazer os desenhos. Mas a habilidade que nós iremos cobrar de você é que você enxergue como que seria, como que será a imagem de um determinado objeto em uma projeção. É muito comum a gente utilizar projeções, né? Aumentar o desenho, aumentar a imagem. Por exemplo, no cinema, você tem uma tela projetora, né? Você projeta o filme nessa tela e o filme fica enorme, grandão. Projetar, essa que é a nossa ideia. E aí a gente vai falar um pouquinho da projeção ortogonal nessa semana, tá? Então, é a forma de representar graficamente objetos tridimensionais em superfícies planas, de modo a transmitir suas características com precisão, demonstrar sua verdadeira grandeza. Aqui está o desenho de um carro projetado em um papel, só que ele está de forma oblíqua, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é o propósito da gente projetar? Representar precisamente de forma não ambígua, ou seja, deixar todas as características, não ambígua quer dizer assim, ó, não deixar dúvida, né? Todas as características de um objeto, um produto ou um componente na folha de papel. Correto? E nós iremos fazer aqui projeções pela perspectiva cônica. O que é isso? A gente vai colocar esse ponto aqui, observar aqui, né? Como que seria a imagem projetada de um determinado objeto em um anteparo, ou seja, de uma folha de papel ou na parede, né? Como que seria a sombra? Eu gostava muito de brincar, na minha época ninguém falava nada sobre isso, eu gostava muito de brincar, de fazer figuras com sombra. Você colocava uma lâmpada e começava a projetar essa figura, fazendo sombra, né? E, nesse sentido, de brincar com essa projeção, a gente fazia cavalo, fazia coelho. Essa era uma das brincadeiras que a gente tinha, principalmente quando faltava energia nas nossas casas. Então, você brincar com essa projeção. E a perspectiva cônica, ela trabalha com ponto de fuga. Essa aqui é a principal ideia de trabalhar com ponto de fuga. Eu tenho projeções que são oblíquas e projeções ortogonal. Essa projeção ortogonal é que nos interessa. Tá? Perspectiva isométrica, ou seja, você garantir o tamanho correto. O dimétrica e trimétrica, isso aqui a gente não precisa fazer, tá? A gente não vai fazer isso aqui, são desenhos técnicos. Mas para você ter ideia aqui, como a gente projeta, por exemplo, essa caixa nesse desenho aqui. Ó. Então, eu vou projetar um prisma, uma caixa, de forma a que ele fique desenhado desse jeito aqui. Eu pensei até na gente fazer essa figura, colocar aqui uma malha, né, para a gente fazer aqui, colocar uma malha aqui, para que a gente pudesse fazer essa projeção. Mas eu não vou fazer essa projeção do carro, até porque no nosso tempo não dá, né? A gente vai ter que gastar bastante tempo aqui, mais de 30 minutos para fazer esse desenho. Tá? Então, eu não vou fazer essa projeção. Mas o que a gente precisa é entender o seguinte, olha só, eu quero desenhar esse objeto aqui. Tá? Isso aqui é uma peça de alguma coisa, pode ser de um computador, pode ser de uma impressora, eu quero projetar, então eu quero fazer o desenho. Para a gente observar esse desenho, a gente tem que fazer alguns traços. Então, você vai traçar esses traços, verificar onde vai ficar o corte de cada coisa, tá? Então, essa perspectiva isométrica é a gente fazer esse desenho, ok?
Então, vou trabalhar aqui, passar esse slide aqui para vocês, a gente falar desses tipos de projeção. Então, você está vendo aí os tipos de projeção na tela, que é o nosso carro-chefe. Então, nós temos os tipos de projeção e como que nós iremos desenhar isso numa folha de papel. Aqui é a perspectiva cônica, é o ponto de fuga. Eu fiz um vídeo, eu fiz um desenho de uma caixa no ponto de fuga, mostrando isso, né? Como é que a gente faz esse desenho aqui no ponto de fuga. Então, primeiro você faz uma linha no horizonte, põe um ponto de fuga. Esse ponto de fuga, é como se fosse onde o observador estivesse, né? E você faz as linhas de fuga passando pelos objetos que você possa desenhar. Então, esse aqui é uma projeção. Através desse ponto de fuga, eu posso aumentar ou ampliar essa perspectiva aqui dessa imagem. Vários desenhos são feitos através de um ponto de fuga, para dar ideia de profundidade. Como é que eu vou desenhar pensando em uma sala, né? E isso na computação gráfica é muito importante nos filmes que a gente assiste. Por exemplo, a gente vê um homem caindo no despenhadeiro. Mas como é que ele pode cair daquele despenhadeiro? Não pode ser real, né? Então a gente tem que estar projetando esse despenhadeiro no plano, ele cai, e aí a gente pensa que está tendo uma profundidade, né? Da ideia de profundidade aos objetos. Tá? Então aqui ele mostra, por exemplo, como é que faz esses pontos de fuga. No livro de vocês também vai ter essa ideia. Eu estou trazendo aqui alguns desenhos, tá? Então observe aqui a projeção dessa casa. Isso, tudo massa. Então, a gente está vendo essa projeção dessa casa para a gente ver a perspectiva desse ponto de fuga. Então, a gente dá uma olhada nisso aí, como é que a gente pode se organizar. Mas o nosso tema é projeções ortogonais. E a nossa ideia de projeções ortogonais é você pensar sempre em como construir, como organizar essa figura, ou como se enxergar a figura em um plano. Tá? Então, como é que seria o desenho da sombra, por exemplo? Okay? Então, essa aqui é a nossa pergunta principal. Eu quero fazer essa figura aqui. Como é que seria o desenho? Como é que eu enxergo esse desenho? Se você colocar, por exemplo, um celular, como é que é o desenho do celular na parede? Você botar uma sombra, colocar uma lâmpada para fazer uma sombra nesse celular. Como é que seria o desenho dele na sombra? E a projeção ortogonal vai manter as características dele, né, as grandezas dele. Então, o mesmo tamanho do objeto vai ser o mesmo tamanho da sombra. Ok? Então, essa aqui é a nossa ideia aqui. E aqui a gente começa a ver a nossa projeção ortogonal no primeiro diedro. Ou seja, olha aqui onde é que está o observador, tá? Como é que ele vai estar enxergando aqui essa caixa focado dentro de um quarto, por exemplo. Então, se eu boto um objeto em um quarto, coloco uma luz de um lado, como é que eu vejo a sombra na parede? Se eu coloco essa luz em cima desse objeto, como é que eu vejo a sombra dele no chão? Se eu coloco ele na direita, como é que eu vejo a sombra dele na esquerda? Se eu coloco a luz na esquerda, como é que eu vejo a sombra na direita? Então, essa que é a ideia da gente estar trabalhando com essas figuras, tá? Uma ideia seria essa. Então, vamos aqui, ó, vamos ver aqui, por exemplo, o nosso observador. O nosso observador está aqui, ó. O plano de vista superior, horizontal de projeção, né, essa produz uma vista superior do objeto. Então, veja bem, o observador se posiciona acima do objeto e tem uma visão das dimensões do objeto. Largura e comprimento igualzinha, isso é projeção ortogonal. A vista superior é essa. Então, a linha projetante, né, você tem que criar a linha que projeta, certinho, para manter as dimensões, e aqui é a projeção dessa vista superior, tá? Agora, observando aqui é o seguinte, eu estou desenhando justamente essa parte, tá? Eu não estou pegando a parte de dentro aqui, porque se eu estou olhando um dado, e aqui é 2, então a gente vai olhar esse dado baixo 2, tá? Então, aqui, vista de frente, tá vendo aqui o objeto? Onde que está o observador? Ele está deitado no chão, como é que ele projeta a sombra desse dado na parede? Okay? Essa é a vista de frente. E eu tenho a vista lateral. Então, eu tenho, além da vista de frente, tem uma vista lateral. Essa que é a ideia, você projetar. Então, fazer o plano de vista lateral. Então, a ideia é você observar
todas as sombras, as faces desses objetos. Ah, um cubo é fácil, um dadozinho aí é muito fácil, né? Porque você consegue fazer com que ele seja bem legal. Agora, olha só os objetos aqui diferentes, ó. Um cilindro, tá vendo? Uma caixa, uma pirâmide, um prisma. Todos eles têm uma mesma forma quando olha a sombra. A todos três parece que são objetos iguais. Não é. Cadê a sombra da projeção desses caras? Eles formam isso. E é isso que é uma coisa que a gente precisa amadurecer, que a gente precisa trabalhar, a gente pegar a experiência nessa sombra, olhar essa sombra, tá? Então, essa é uma das habilidades que é cobradas para vocês no ensino fundamental. Vamos ver aqui a nossa sombra aqui, ó. Quando você olha aqui, tudo parece igual, né? Mas quando você olha de cima, aqui parece um círculo, né? Aqui um quadrado e aqui um triângulo, tá vendo? Então, quando a gente vê a frontal, a vista frontal, todos eles parecem ter a mesma forma. Mas quando a gente vê a vista superior ou a vista inferior, a gente percebe as diferenças desses objetos. E é isso que a gente tenta fazer, você tentar olhar para isso e fazer um desenho dessa projeção. Alguma dúvida, galera? Eu estou indo muito rápido. Não. Então, tranquilo, Rafa? Rafa, tá tranquilo? João, tranquilo, né? Tá tranquilo. Tudo então, bom. aqui, duas vistas, apesar de representar as três dimensões do objeto, não garante a representação na forma da peça. Observe aqui, ó. Vendo aqui, a gente não vai garantir a representação da peça. A gente vai querer garantir apenas o quê? As suas sombras, tá? Então, eu vou ver aqui frontal, quando eu pego essa peça e olho de maneira frontal, eu estou vendo esse objeto. Quando eu olho de cima, eu estou vendo essa forma aqui. Quando eu olho na lateral, eu vejo essa forma. Então, a gente tem formas diferentes. E aí, a gente vai pensar depois em fazer essas representações de arestas ocultas. O que são arestas ocultas? São aquelas que a gente não vê, né? Então, como a representação de um objeto tridimensional por meio de projeções ortogonais é feita por vistas tomadas por lados diferentes, dependendo da forma espacial do objeto. Algumas de suas superfícies poderão ficar ocultas em relação ao sentido de observação. Então, observe aqui, ó. Aqui é uma forma que a gente vai olhar. Quando eu olho aqui, ó, essa parte superior, tá vendo aqui, ó, eu vou ver esse quadrado todo, mas eu preciso desenhar isso aqui para a gente entender que eu tenho uma altura, né? Apesar de ser um caixote aqui embaixo, tá vendo? Uma altura, certo? Então, é isso que a gente está falando aqui, de pensar nessas linhas ocultas, essas arestas ocultas na projeção. Então, aqui a gente tem a vista de frente, tá? Observe aqui como é que é a vista de frente. E aqui eu começo a colocar essa linha aqui para dizer, olha, tem um espaço, né? Ela é muda. Então, aqui, apesar de parecer uma peça única, aqui tem uma profundidade. Então, a gente usa algumas linhas nessa projeção ortogonal para esconder essas faces ocultas. Olha aqui, ó. Olho de cima, né? Parece uma peça única quando a gente olha a sombra, mas observa que tem níveis diferentes. Então, a gente pega essas arestas, desenha essas arestas, para mostrar que existe diferença de nível. Apesar da sombra projetada ser uma figura estática, a gente tem uma diferença de nível, certo? Então, é uma brincadeira que a gente pode fazer. Novo aqui também, né? Então, no perfil, você observa aqui que tem um buraco aqui, mas quando a gente olha, parece só um L, mas tem uma vista lateral aqui que a gente precisa desenhar. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com isso. Você tentar imaginar sombras, né? Você tentar pegar essas projeções ortogonais e tentar fazer esses desenhos, ok? Então, vamos à nossa brincadeira. Brincadeira do dia. Atividade na laje. Dona Caíssa e Dona Caíssa são as duas que estão aí, mas Luciana, que saudade que eu estava de Luciana. Luciana, vocês vão pegar qualquer objeto na casa de vocês e vão fazer o desenho das projeções ortogonal da vista frontal, da vista superior, certo? E da vista lateral esquerda. Então, é como se você pegasse um objeto e colocasse no centro da sua casa o que é que vai ser a sombra
mas tem que desenhar com perfeição, tá? Desenhar com perfeição. Como é que seria a projeção dessa sombra? Frontal, projeção ortogonal, a projeção ortogonal superior, lateral esquerda e frontal. Como esse desenho aqui, ó. Tá vendo esse aqui, essa caixinha aqui, parecendo um apito de... Isso não é um apito, não, mas parece um apito, que se fosse redondinho aqui, seria um apito de arbitragem, de futebol. Ele dá como se fosse uma cama. Uma cama. Isso aqui parece uma cama, é? Parece, viu? Se é um canto de uma casa. Ah, eu já vou até dizer o seguinte, então parece uma caixa de fósforo aberta. Parece uma caixa de fósforo aberta, mas não tem problema não. O que eu vejo aqui, ó? Vendo esse desenho aqui que eu estou passando aqui o mouse? Essa aqui é a projeção frontal. Aqui, quando eu olho para cima aqui, ó, essa aqui é a projeção, essa aqui de baixo é a projeção superior, ou seja, eu estou olhando para cima, como é que é a projeção superior? Eu estou olhando frontalmente, lateralmente esquerda, né? Como é que é a projeção lateral esquerda? Então, aqui a gente tem essa imagem aqui que você vai mandar para mim. Você vai fazer a atividade para quarta-feira, na verdade, até quarta-feira você vai me mandar. Vou pegar a sua atividade para a gente estar trabalhando. Tem um objeto qualquer na sua casa e faz esses desenhos aqui. E você vai me mostrar a foto do objeto do jeito que você olhou. É fácil utilizando o celular. Ok? Então, aqui a gente depois vai passar para esses projetos. Okay? Vamos depois a gente trabalhar com esses projetos, mas para ter uma ideia do que a gente vai fazer. Okay? Então, eu vou pegar um objeto qualquer. Esse objeto, por exemplo, eu posso pegar aqui uma pote de vitamina C. Estou mostrando aqui para vocês, tá? Então, eu vou desenhar. Como é que seria, eu olhando aqui de frente, como é que seria a projeção aqui no fundo, né? Então, se eu observar, ele vai ficar um quadrado assim, ó. Ok? E como é que seria olhando de cima e como é que seria olhando de lado? Então, eu vou até arriscar fazer esse desenho, né? Ó, vê se concorda comigo nesse desenho aqui. Eu vou pedir para... A gente só vou fazer um rabisco só para ver a ideia, mas o tamanho vai ter que ser igual, ok? Vê se você concorda comigo. Se eu quiser desenhar a projeção de um lado, eu vou desenhar essa projeção assim, ó. É aqui que eu vejo o lado, correto? Quando eu pego e vou projetar o fundo, olhando de cima, eu vou olhar desse jeito aqui. Quando eu for olhar do outro lado, eu também vou olhar quase igual a esse aqui. Vai ficar um pouquinho menor, depende do cilindro, né? Mas ele vai ficar desse jeito aqui, ó. Então, essas seriam as 3 projeções desse sólido, tá? Não sei se você concorda comigo, mas olha de novo aqui, ó. Olha para a imagem e verifica se não seria isso. Quando você bota aqui a filmadora, né? Você vai olhar aqui, essa projeção aqui, ó. Ela vai ficar aqui sendo um quadradozinho assim na sombra, né? Mas quando você olha de cima, aí você vê a circunferência certinha, correto? Quando você olha de lado, vai ser a mesma coisa, só que eu botei assim em pé, né? Então, quando eu olho aqui, a projeção que vai ser feita aqui na frente seria essa aqui, ó. Quando eu olho de cima, a projeção é essa. Quando eu olho na outra lateral, essa é a projeção. Mas você vai pegar qualquer objeto e fazer esse desenho, beleza? Eu vou interromper a gravação para que vocês possam tirar dúvidas. Qualquer dúvida aí é só deixar. Galera, anotem o nome de vocês no comentário do YouTube. Curtam esse canal para que vocês possam receber informações.